segundo assunto é programação orientada a objetos, tá? Eu acho que tem na ementa do curso, eu vi o final do curso, tem falando sobre programação orientada a objeto. O que acontece, pessoal? Na minha opinião, esse daqui é o assunto que mais do dia a dia acaba pegando na curva, vamos dizer assim, desenvolvedores, tá certo? Porque, para quem vai atuar com linguagem orientada a objeto. Porque, assim, de certa forma, é um assunto que acaba sendo complexo. Uma linguagem estruturada, uma linguagem básica, né? Uma linguagem, acho que o Fortran, enfim, as linguagens que o pessoal utilizava anteriormente, você faz o código corrido. Então você vem fazendo, o sistema sempre vai ler de cima para baixo, né? Qualquer sistema ele vai ler de cima para baixo ali, o código ali, ele vai interpretar, vai fazer análise, o if, vai devolver informação na tela, enfim, ele vai sempre ler de cima para baixo. Quando criaram as linguagens orientadas, programação orientada a objeto, né? O que a linguagem facilita? Você pode reaproveitar diversos trechos de código, né? Então, ao invés de fazer aquele de cima para baixo gigantão lá, né? Você tem a possibilidade de reaproveitar código através de funções, ou no caso aqui do Java, chamamos de métodos, né? E além disso, esse é o básico, né? E ainda tem a questão de extensões, que você estende uma classe, enfim, tem os paradigmas aqui da programação orientada a objeto. Então, no dia a dia, pessoal, isso daqui, não quero assustar vocês, mas é o que acaba pegando para qualquer desenvolvedor, né? E pegou para mim, e às vezes até me pega aqui na curva, tem que parar para pensar e falar, mas como que eu vou resolver esse problema aqui, né? Enfim. Então, basicamente, falando de orientação, programação orientada a objetos, a gente tem polimorfismo, herança, abstração, encapsulamento. Tá certo? Abstração é um conceito que você é abstração de algo que físico que você vai passar para o lógico, né? Que você vai passar para a programação, para o desenvolvimento, enfim. Então, por exemplo, aqui, ó, temos 3 colunas aqui: entidade, características, ações. Então, por exemplo, uma entidade aqui, carro. E quando fala entidade, é aquilo que vai dar vida, né? É o objeto em si, né? Então, um carro, ele tem características, cor, peso e altura, basicamente, né? As características de um carro, por exemplo. Tem ações: acelerar, parar, ligar, desligar. São algumas ações aí, né? A moto, a mesma coisa, tá certo? Um elevador, é uma entidade de elevador. Tem tamanho, peso máximo, lá, que são as características daquele equipamento, né, do elevador. Aí tem as ações: subir, descer, escolher o andar, você escolhe o andar lá, né? Enfim. Conta no banco, conta de banco, né? Aí tem saldo, tem limite, tem número, tem as ações: depositar, sacar, ver extrato. Então o que acontece? A abstração, você está tirando algo do mundo real, né, que é isso daqui, por exemplo, e trazendo para o mundo virtual, tá certo? Aí temos aqui o primeiro caso, que é o encapsulamento, né? Eu tenho na minha cabeça uma situação que eu penso bastante sobre encapsulamento do dia a dia mesmo, tá certo? Por exemplo, assim, ó, aqui em São Paulo tá tendo muito esse negócio de São Paulo, as grandes cidades, né? Tá tendo muito esse negócio de sequestro para o cara fazer saque do Pix lá, né? Então, o que acontece? Quando inventaram esse negocinho e começaram a instalar um monte de aplicativo de banco aqui, ó, você concorda que a gente virou um banco ambulante? É como se a gente estivesse andando com as contas aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tô usando uma coisa do mundo real para exemplificar algo abstrato. O que acontece? Eu, particularmente, não tenho aplicativo de banco no meu celular. Nesse celular, não. O que eu estou fazendo aqui? Encapsulando. Então o que acontece? Eu estou encapsulando, escondendo, né, usando um método privado minha conta bancária. Eu não ando com. Então o público, o que interessa para mim é o quê? Esse celular, fazer ligações, né? WhatsApp, mensagerias e rede social, enfim.
mas conta de banco não. Então eu encapsulei. Então, um princípio básico que eu trouxe algo do mundo real para exemplificar para vocês, para o mundo virtual, né, para o Java, né, para programação orientada a objeto, é isso daí. No caso do Java, de programações aqui, a gente tem métodos públicos, métodos e atributos públicos e métodos e atributos privados. No caso, eu privei meus dados bancários, minhas coisas, e não tá nesse celular. Não tá. Então eu estou usando uma teoria da programação orientada a objeto para minha vida, para o meu dia a dia. E eu quero que vocês mentalizem a mesma coisa quando vocês estiverem desenvolvendo. Vai ter coisas que vocês querem que uma classe exponha os dados para que outra pessoa utilize, ou seja, esse dado vai ser público. E vai ter coisas que não. Esse daqui eu não quero que ninguém mexa, vai ser privado. Tá certo? Outro exemplo aqui, uma usina nuclear. Quem conhece a história de Chernobyl? Levanta a mão. Opa, eu tô falando uma galera nerd mesmo, hein, meu? Eu tava achando que eu era o único nerd aqui, velho. Mas vamos lá. O que acontece, pessoal? A usina de Chernobyl, não sei se vocês assistiram a série lá da HBO. É uma série muito boa, aliás, quem puder assista. Fala sobre o acidente lá de Chernobyl, né? O que basicamente aconteceu foi o seguinte, né? Houve um superaquecimento do reator, né? De um dos reatores, e ele explodiu, né? Então, o que acontece? No caso de uma usina nuclear aqui, né, por exemplo, de Chernobyl, eles usam, se não me engano, o urânio 237, se não me engano. Aí eu já esqueci, né? Enfim. Mas é um material radioativo que se o ser humano tiver contato com esse material radioativo, acabou. Quem assistir a série vai ver lá. Questão de horas, tchau. Game over. Mas você pode analisar assim, mas peraí, é algo tão perigoso, mas gera energia, né? Então a energia é o público. Então existe um processamento ali na usina que é o privado, que está privado, né? Atributos e métodos, né? Métodos sempre de verbos sempre, tá? Quando você fala de métodos ou funções, são verbos, né? Então são ações. Então existe lá um processo de superaquecimento, né? Eles usam a água, se não me engano, para fazer o aquecimento e gerar lá as turbinas, né? E essas turbinas, girando essas turbinas, gera energia elétrica. Então algo positivo, energia elétrica, ó, show. Mas algo negativo, que é o produto lá, né? Acho que é Césio 237, eu não lembro exatamente o material, que é radioativo, ele está privado, ele está escondido. Então o ser humano não tem acesso àquele material. Se tiver acesso, ele vai morrer, tá certo? Assista a série lá que vocês vão entender o que eu tô falando. Próximo passo aqui, que é muito assim interessante, é o polimorfismo, né? Então, um conceito abstrato, que de forma sucinta, diz que algo pode se responder de formas diferentes para a mesma situação. Então, o que acontece? Aqui um exemplo aqui. Também, mundo real, tô trazendo pro abstrato aqui, tá certo? Temos, vamos dizer assim, que temos uma classe animal, tá certo? Abaixo dessa classe, temos uma outra classe que eu vou chamar de arara e uma outra classe que eu vou chamar de cascavel. A arara e o cascavel emitem som. Em tese, a maioria dos animais emitem sons, né? Só que o som que a arara emite é diferente da cascavel. Completamente diferente. Então o polimorfismo trata desta forma. Você vai, para resolver um problema, eventualmente, você vai utilizar métodos, né? Métodos em classes diferentes, mas para tratar problemas diferentes, ou seja, sons diferentes nesse caso. Emitir sons diferentes. O nome do método eu chamarei emitir som. Né? Então a cascavel emite um som e a arara emite outro som, tá certo? Temos aqui a questão da herança. Então, herdamos coisas dos nossos pais, correto? Quais coisas que herdamos dos nossos pais, por exemplo? Fora as dívidas. Fora as dívidas. Herdamos características dos nossos pais, né? Nós como seres humanos, então, por exemplo, a minha filha aqui, ela tem aparência, tem uma certa aparência, é um pouco parecida comigo. O meu filho já é um pouco parecido com a minha esposa, né? Então, e também, de certa forma, filhos também herdam coisas da psique mesmo, né? Às vezes, jeito de se comportar, tal, enfim. E a mesma coisa aqui levando para o abstrato, né?
Então temos aqui a questão de herança, aqui em questão de classes, aqui temos a classe animal, que é uma superclasse. Abaixo tem mamífero, abaixo de mamífero temos cachorro e homem. Então homem e cachorro são mamíferos e são animais, tá certo? Então a mesma coisa vem para ave aqui, né? Animal, ave, beija-flor. Beija-flor é uma ave. Uma galinha, se você colocar uma tabelinha abaixo ali, poderia ter uma galinha também. Uma galinha é uma ave, tá certo? E é um animal. Então é uma questão de herança. E isso, dia a dia de orientação a objeto, usa demais. Aqui falando sobre herança aqui ainda, ó. Eu não vou entrar muito em questões técnicas aqui, para vocês não ficarem assustados, mas vamos lá. Temos aqui, novamente falando de parentesco, né? Filho é uma subclasse de pai, tá certo? Então pai é uma superclasse de filho. Pai é uma subclasse de pessoa, né? E ao mesmo tempo, e pessoa é uma subclasse de object, de um objeto. Isso falando do Java, o Java é o seguinte: todas as classes são filhas de object. Todas. No Java, eu não sei em outras linguagens, mas provavelmente até usa a mesma estratégia, né? Todas estendem, né? De object, né? Todas as classes, todas. Qualquer classe que você venha criar no Java, né? Aqui temos aqui o paradigma de orientado a objetos, né? Novamente, vamos falar de uma classe. Então estou generalizando, tá certo? Uma classe cachorro. Abaixo de cachorro temos Rex. Então o Rex, o cachorrinho aqui Rex, ele é diferente do Attila, que é diferente da Lulu. Tem características diferentes. Só que tem uma questão. Imagine aqui, ó, tá vendo aqui tem o ponto. Deixa eu passar o mouse aqui, ó. Temos aqui classe, cachorro e temos os objetos. Quando você fala de objeto, é o que você deu vida. É a tal da instância. Deu vida ao objeto. Então você tem uma classe cachorro, mas cada um dos cachorros são diferentes. Cada um tem uma característica diferente do outro cachorro aqui. Cada um. O Rex tem um pelo amarelado, né? Eu não sei o nome desse cachorro aqui, não sei qual que é o outro eu sei que é um Rottweiler, né? Aí temos o Attila aqui, que é um Rottweiler, e temos a Lulu, que é um Poodle, se não me engano, né? Então, os três têm característica completamente diferente. E os três têm vida, né? Então, trazendo algo da vida real para o abstrato, né? Para o paradigma de programação orientada a objeto. Aqui, novamente, aqui está um exemplo aqui, ó. Um animal fala, né? Vamos dizer assim, o falar do cachorro, por exemplo, é o latir, né? E o gato é o tal do miar. Então, usando o mesmo pensamento aqui, falando de orientação a objeto. Aqui é um negócio, uma situação que assim, o ML tem o pessoal em alguns projetos utiliza, é difícil utilizar mesmo. No dia a dia é difícil utilizar, tá certo? Então aqui um desenho, né, que o pessoal colocou aqui, utilizando o ML para exemplificar essa situação de classe e objeto, tá certo?